córtex, ele é um inimigo. A gente tem que ter cuidado e utilizar ele só como amigo. O córtex pode ser 3 coisas, Marcos. Ele pode gerar imaginação, fantasia e alienação. O que é a imaginação? É toda a nossa mente trabalhando para solucionar problemas futuros. É ser o planejamento estratégico da empresa. É com ela que eu produzo inovação. Isso. Análise SWOT, força de Michael Porter, business plan, disrupção, inovação, a próxima tendência, a próxima onda. Isso é imaginação. Ou também só ouvir o cliente. Porque também só ouvir o cliente, exatamente. Porque eu falo que a inovação está na audição, né? Total. Ouvir o cliente interno e externo, que é o consumidor e o colaborador. A primeira etapa do marketing chama-se pesquisa. Quando a gente olha para o confessionário das igrejas, eles chegavam Pesquisa ali, pura. falavam todas as dores, dúvidas e desejos, que é o mapa 3D da persona. Rapaz, é por isso que a Igreja Católica dominou tanto assim. Por isso que a Igreja Católica conseguiu expandir tão bem sua mensagem. Muito metadado de cliente toda hora no confessionário. Que legal. Ela seguiu à risca todas as etapas do marketing, só que não era marketing. A gente que aprendeu com eles, na verdade. Debriefou, organizou e chamou isso aí de marketing. Chamou de marketing. Então vamos lá, imaginação, fantasia e alienação. Imaginação é toda essa parte genial do nosso cérebro. Agora, o que é fantasia? Quando a gente quer desligar um pouquinho dessa dor da realidade, a gente vai lá e passa 10 horas assistindo séries da Netflix. A gente fica assistindo aqueles episódios, um atrás do outro, perdendo fome, sono, sede e vontade de fazer qualquer outra coisa. É um mundo de muita dopamina. Gilberto, parece que você está falando de mim. É uma necessidade do ser humano. Eu acredito que de milhões de pessoas, milhares de pessoas que estão nos ouvindo aqui, né? Porque, rapaz, é muito irresistível você maratonar, né? Uma série que você gosta na Netflix. A transcendência, ela é uma necessidade do ser humano. Então, sair do real. Sim, sair do real. A realidade ela é muito dura. Então tem muito cortisol, tem muita dor ali. Então, de repente, eu preciso um pouquinho mais de dopamina. Uma dopamina artificial, que é tão simples, é num clique de um botão. É num livro do Harry Potter. É, às vezes, numa plataforma de pornografia, que eu fico vivendo uma realidade que não existe e construo um prazer como se fosse a realidade. Que em excesso é nocivo, né, Isso. Gilberto? O córtex ele não consegue diferenciar muito bem o que é real e o que é fantasioso. Ele sente do mesmo jeito. Mas o problema, Marcos, mora na alienação. É quando você acha que aquela fantasia é real. É quando aquele mundo realmente é um mundo concreto. É quando aquele colaborador de 32 anos de idade vai para a empresa vestido de cosplay. Ele assiste tanto aqueles desenhos e lê aquelas revistas que ele se coloca como a identidade dele sendo aquilo. Daí ele vai para a empresa vestido exatamente daquilo. E é justamente pela alienação que muito empreendedor quebra. Eu pensando aqui com os meus botões. Isso. Porque às vezes a pessoa começa a empreender ou está nos primeiros anos do seu empreendimento, do seu negócio, e ela tem uma alienação, ou seja, ela acredita numa fantasia que tinha na cabeça dela, mas que ela não validou com o mundo real. Sim. Ela não fez benchmark, ela não olhou coisas correlatas. É claro que tem a questão da disrupção, né? Você pode ir lá e disruptar, criar uma coisa que ainda não foi pensada, ou combinar coisas que não foram pensadas. Sim. Mas é muito desafiador, né? Muito. Estatisticamente, você ser o próximo Steve Jobs não é nada fácil. Vou contar uma coisa pro pessoal que está ali assistindo a gente. Bora. Tá vendo isso aqui? Eu vou te mostrar como que o Steve Jobs ele saiu de uma empresa de garagem para uma das maiores empresas do mundo. E não só o Jobs, mas como Elon Musk, como Jeff Bezos, como Jorge Paulo Lemann e outros grandes empreendedores que são líderes de mercado, utilizaram 3 argumentos de venda que estão nessa pasta aqui, que eu vou falar os 3 já, e se tornaram as maiores referências do mercado. É simples, Marcos. Só que o pessoal, primeiro, não gosta de estudar. Todo mundo quer aprender, mas não quer estudar. E número 2, a gente desaprendeu a analisar o óbvio. O óbvio está na nossa cara. É só você andar numa fila de supermercado, olha para as prateleiras. Não tem um vendedor ali te vendendo. Não tem uma página de vendas. Não tem um monte de cara querendo te aplicar gatilhos mentais. Existe uma embalagem. Simples assim. Se você andar, uma pergunta que eu vou te fazer agora. Se você andar num supermercado, você nunca viu televisão, nem tem celular, nem acesso a jornal e não tem acesso a outras pessoas. E tem 3 maioneses. Qual que você vai escolher? A que mais me chama a atenção. A que te chamar a atenção. Então quer dizer que é embalagem. A embalagem? Embalagem nada mais é que copywriting. Dentro da comunicação existe a comunicação verbal e a não verbal.
A comunicação não verbal, ela é 93%. A linguagem não verbal, que é o nosso tom de voz, que é o seu óculos, que é o seu cabelo, que é a sua roupa, é a forma que você me olha, são suas microexpressões. Isso é 93% da venda. Só 7% é a parte verbal. Portanto, a embalagem, ela vende muito mais que o produto. Legal. Eu tenho uma grande inspiração, o Marcos, nesse mundo do marketing. Chama-se Fred Gelli. Ele, na verdade, é um designer, né? Ele é dono da Tátil, da CRIA, que é uma grande agência aqui de São Paulo. São grandes agências. E ele me ensinou que a primeira coisa que a gente precisa de um produto é amor. Primeira coisa, número 1. Quando você vai dar sua palestra, quando você vai dar seu curso, quando você vai colocar um produto numa gôndola de supermercado, você tem que fazer isso com total amor. Segunda coisa, processo. Tem que ter processo. Quando as embalagens são bonitas, os preços são iguais e eu não tenho referência de marketing, o que vai diferenciar são os argumentos na embalagem bonita, que são exatamente os 3 argumentos que eu vou ensinar já, que vão fazer total diferença para você multiplicar por 10. Não pode ser agora não, que eu tô curioso demais. Pode ser. Não, vamos deixar um pouquinho mais para frente, pro pessoal ficar até o final, né? Ótimo, ótimo. E, até porque a gente tá dando conteúdo valioso aqui, exato. Né, Gil? No final eu vou falar isso aqui, só que entre agora e o final, eu vou falar pelo menos umas 4 coisas mais importantes que isso. Uau. Então você pular o vídeo, não vai adiantar absolutamente nada, você vai perder o principal, que é a construção de como chegar lá. Legal. Porque a gente olha para os grandes caras hoje em dia, Marcos, a gente olha para os grandes empresários e empresas e fala assim, o que eu faço para ser igual a esse cara? E a pergunta não é essa, é o que esse cara fez para chegar onde ele está. É o processo. Não é o que eu faço, né? É o que ele fez. Perfeito. Exato. Então, todo lançamento que a gente vai analisar, a gente faz o debriefing. O que é o debriefing? A gente faz uma investigação, uma análise depois daquilo. É o A do PDCA. Totalmente. O aprender. Totalmente. É a escola do Vicente Falcone, que a gente tanto aprende nas empresas. Por isso que método é tão importante. Total. Por isso que curso igual o do Marcos, a gente fala assim, não tem curso para pai, não tem curso para mãe, não tem curso para empresário, a gente aprende na prática. Isso é só uma fase. Calma que todo mundo pensa assim no começo também. A cara e a coragem é só o começo. Só o começo. Depois você vai notar que esforço alinhado a método é o que faz a diferença para os grandes campeões. Grande questão, Marcos, é que ninguém está preparado para fazer a grande viagem. O barco tem uma âncora que segura a pessoa de percorrer aquele mar até a terra prometida. Essa âncora chama-se medo. O que é medo? Existem 3 tipos de medo. O medo alerta, o medo reflexo e o medo patológico. Alerta, reflexo, patológico. Isso. O que é medo? A gente tem medo de, olha o M, morte. O E do medo é de empobrecer. O D é de doença. E o O é de ousar. A gente tem medo de fazer o novo. A gente tem medo de fazer aquilo que a gente nunca fez, porque não é na nossa zona de conforto. Todas as habilidades que a gente criou até aqui, são elas que a gente quer usar. Mas se você se coloca numa posição de desconforto para aprender uma coisa nova, desgasta tanto e dói tanto, que você prefere sair daquele vale da sombra da morte e ir para o caminho de fuga da dor. Só que o caminho de fuga da dor não existe prazer no final dele. Perfeito. O empreendedor ele tem que ficar confortável no desconforto, né? Exato. Até que esse desconforto se torne conforto. Isso. O incômodo ele precisa ser uma oportunidade de aprendizado e não uma oportunidade de dor. Porque a dor pela dor não gera nada. Agora, a dor, quando é trazida para a consciência e gera um aprendizado, é o que te passa para um próximo nível.